Fala pessoal, que é Bruno Faé e o tema desse vídeo é morte. A nossa morte é uma das poucas certezas que nós temos na vida. E a maioria das pessoas não gosta da ideia da morte, não gosta nem de pensar no assunto, especialmente porque todos nós temos um anseio pela vida. Mesmo aqueles que tiram a própria vida, que causam a sua morte, no caso do suicídio, eles na verdade não estão buscando ou desejando a morte. O que eles querem é aliviar um sofrimento. E como essencialmente a Bíblia trata de vida, ela também vai abordar, lógico, o aspecto da morte. Só que você vai perceber que a Bíblia trabalha a questão da morte em uma outra dimensão. Então esse é o tema do vídeo de hoje, o que a Bíblia diz sobre a morte. Se você já gostou desse tema, deixa aí o seu like e se inscreva logo no nosso canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos. E vamos lá! A primeira coisa que a Bíblia diz é que a morte entrou no mundo por causa do pecado. Diz lá em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17 assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. É preciso primeiro explicar por que o comer do fruto dessa árvore foi um pecado, no caso de Adão e Eva. Deus tinha falado que se eles comerem daquele fruto, eles morreriam. E morreriam porque estariam desobedecendo a Deus. Ou seja, eles estariam desconfiando de que Deus tinha falado a verdade. Na verdade, eles estariam considerando Deus mentiroso. E eles ali receberam uma oferta da serpente de que no dia que eles comessem, eles seriam como Deus. Ou seja, eles na verdade tiveram uma atitude de orgulho, de arrogância, de querer se colocar em pé de igualdade com Deus. Isso foi o pecado deles, o orgulho, a arrogância e considerar que Deus não estava falando a verdade, considerar que Deus estava enganando eles. Por isso eles pecaram e por isso a morte entrou no mundo. Tiago confirma isso na sua carta, capítulo 1, versículo 14 e 15, quando diz assim: Mas cada um é tentado quando é traído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então nós podemos compreender aqui que quando Adão e Eva pecaram, a humanidade ela se rebelou contra Deus. Ela entrou num estado de rebelião contra Deus e assim ela se separou de Deus. E é nesse sentido que nós devemos entender a morte. Deus disse para Adão que no dia que ele comesse daquele fruto, ele morreria, mas ele não morreu fisicamente. O que significa então essa morte? Se ele não morreu fisicamente, ele morreu como? Ele morreu espiritualmente. Morte, segundo a Bíblia, significa separação, ou seja, morrer significa ser separado de Deus. É isso que a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 3, versículo 13, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Também podemos citar Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2, que diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então a referência ali não é a morte física, até porque a Bíblia não diz se o corpo de Adão era imortal antes do pecado. Possivelmente Deus tinha um plano para Adão de que ele iria viver uma longa vida e iria morrer em paz. Assim como o pecado trouxe sofrimento para a vida, ele trouxe luta, ele trouxe dificuldade, possivelmente também o pecado fez com que a nossa morte se tornasse também dolorosa. Mas é possível que a morte física antes do pecado não fosse assim. Mas a ênfase na Bíblia em relação à morte está na morte espiritual, que a Bíblia chama de segunda morte, que é o estar separado de Deus, que é não viver em comunhão com Deus. É isso que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. É ali que está essa expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Todo ser humano caminha para a sua morte física, a morte do seu corpo, que nós poderíamos chamar de primeira morte. Mas existe uma segunda morte, que é a morte espiritual, que é estar
afastado de Deus, que é não viver com Deus, especialmente em relação à eternidade. Vemos o que diz Paulo em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Ou seja, todas as pessoas, além de caminhar para a primeira morte, que é a morte física do corpo, também estão naturalmente caminhando para a segunda morte. Só que Deus não quer que a gente passe pela segunda morte. Deus quer que nós sejamos salvos. É por isso que Ele enviou Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário, justamente para nos livrar da morte e para nos dar a vida eterna. E é isso que diz vários textos da Bíblia, e eu vou ler alguns deles aqui. Em primeiro lugar, eu queria ler Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Outro texto que associa a obra de Jesus em relação a esse contraste da morte e da vida eterna é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E outro texto é 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 57, que diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E o mais maravilhoso disso é que justamente a morte de Jesus na cruz do Calvário foi a vitória sobre a morte. Assim que Jesus morreu e ressuscitou em nosso lugar, Ele se entregou em nosso favor, então nós podemos ser perdoados por Deus e nós podemos ser salvos. E assim a morte não tem mais poder sobre a nossa alma, porque a nossa alma pertence a Deus. É por isso que Jesus disse que quando nós nos entregamos a Ele, somos salvos, nós não vamos mais morrer. Está escrito lá em João, capítulo 8, versículo 51. Jesus disse: em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Mas de que morte Jesus está falando aqui? Da morte espiritual. Nós podemos até morrer no nosso corpo físico, mas não veremos a morte, que significa a separação com Deus, porque estaremos vivendo para sempre com Ele. E é maravilhoso ver também, como a Bíblia fala, que quando Jesus voltar, a morte será finalmente aniquilada e não existirá mais morte. Vemos lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, no novo mundo que Deus vai criar, para que a gente viva com Ele, não vai existir mais morte, nem morte física e nem morte espiritual, porque nós estaremos vivendo plenamente com Jesus. Por isso podemos ter esperança. E é por isso que Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 14, assim: não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com Ele. A Bíblia está dizendo que aqueles que morreram serão trazidos de volta para a vida. Aqueles que morreram serão ressuscitados. Isto é, a vida eterna não é apenas a imortalidade da alma, mas é também a restauração e a ressurreição do corpo. É por isso que Jesus diz lá em João capítulo 11, versículo 5: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas há um texto que traz dúvida em algumas pessoas, que está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 28, que diz assim: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O que Jesus está dizendo com esse texto? Nesse momento aqui, os discípulos estavam com medo da perseguição e com medo de serem mortos. Jesus está dizendo que eles não precisam ter medo de ser mortos pelos homens, porque os homens só podem matar o corpo. Eles devem temer a Deus.
Aquele que tem o poder aqui de lançar no inferno a alma e o corpo não é o diabo, é o próprio Deus. Porque aqueles que não creem em Jesus, eles serão afastados de Deus para sempre. Ou seja, eles sofrerão o dano da segunda morte. A segunda morte é justamente viver longe de Deus na eternidade, afastado e separado. Este estado de viver afastado de Deus, separado de Deus na eternidade, é justamente o que a Bíblia diz e chama de inferno. Então, se nós tememos a Deus, a nossa alma não pode ser tocada por ninguém, por nenhum ser humano e nem mesmo pelo diabo. A nossa alma está nas mãos de Deus, guardada pelo Senhor, e nós não precisamos ter medo. Por mais que a gente fique doente, ou a gente sofra algum acidente, ou algum ataque nesse mundo, e a gente perca, a nossa vida física, a gente morra no nosso corpo, a nossa alma está guardada por Deus para sempre. Você pode então não passar pela experiência da segunda morte se você entregar a sua vida a Cristo. Lembre-se, em Cristo a morte morreu, porque Ele venceu a morte, morrendo e entregando a vida por nós, para que nós tivéssemos vida. Veja o que está escrito lá em Romanos, capítulo 5, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Jesus e a morte não terá poder mais sobre você. Você receberá de Deus a vida eterna. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E deixe também o seu like se você gostou e se inscreva no canal, ative aí o sininho da notificação para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima! E como a Bíblia trata de vida, da essência da vida, ela também vai tratar muito da... E como a Bíblia trata... Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, depois, havendo a concupiscência, morte, segundo a Bíblia, significa separação. Ou seja, morrer é a mesma coisa que... Assim que Jesus morreu e ressuscitou em nosso lugar... Em verdade vos digo que se ao... Ou seja, a Bíblia está dizendo que aqueles que já morreram serão trazidos de volta, serão ressuscitados para poderem viver com Deus, É por isso que Jesus...